Samuel voltou dos mortos? Deus apoia a necromancia? Essa pergunta foi feita pelo seguidor Ítalo Gabriel, e esse é mais um daqueles vídeos que eu tenho menos de 10 minutos aqui na plataforma para tentar responder uma pergunta meio que complexa, que talvez dará 2 vídeos devido à quantidade de informações nesse vídeo. Então já corre, pegue sua Bíblia, uma caneta, um papel e bora pro texto. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: "Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul." O rei lhes disse: "Não tenha medo. O que você está vendo?" A mulher respondeu: "Vejo um ser que sobe do chão." Ele perguntou qual a aparência dele. E disse ela: "Um ancião vestido um manto está subindo." Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: "Por que você me perturbou fazendo-me subir?" Respondeu Saul: "Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer." Para entendermos esse texto, precisamos voltar um pouquinho ao contexto para nós nos situarmos. É sabido de todos que Deus havia abandonado Saul, o Espírito do Senhor havia se afastado dele e o Espírito da parte de Deus, um espírito mau, havia se apoderado dele devido a vários desvios de conduta e desvios espirituais de Saul. Deus já havia tirado dele o seu reino e passado a Davi, mas ele estava no trono a todo custo, querendo o poder a todo custo. E não vai faltar esforços em Saul para tentar desobedecer às ordens de Deus e assim aumentar cada vez mais a sua culpabilidade e a sua condenação diante do Senhor. O fato dele consultar uma pitonisa em Endor apenas reforça mais essa ideia de que Deus havia o rejeitado e ele estava procurando a todo momento, a todos os custos, permanecer no poder. Deus havia rejeitado a Saul e, por consequência, Deus não respondia mais em sonhos, em visões, nem por profetas, sacerdotes, nem pelo Urim, nem pelo Tumim. Deus não havia levantado nenhum profeta mais para exortar e para advertir a Saul devido ao grau da sua culpabilidade. O último profeta que Deus já havia levantado para questionar suas ações era o profeta Samuel, a quem ele desprezou completamente os seus conselhos e a sua palavra. Dando aí um salto gigantesco na história para a gente ganhar tempo, nós chegamos no capítulo 28, que é o texto que ora lemos. É válido ressaltar que a essa altura Samuel já estava morto e Saul estava sem nenhum profeta, porque Deus não havia levantado nenhum profeta para o auxiliar na tomada de reino contra os filisteus. Então, o fato dele atravessar o acampamento filisteu, que a gente vai ver daqui a pouco, para alcançar a cidade de Endor e chegar até aquela pitonisa, chegar até aquela necromante, é apenas a gota d'água. A única alternativa que ele tinha para saber o futuro, para ter acesso ao profeta Samuel, seria consultar essa pitonisa na cidade de Endor. Mas permita, meus senhores, fazer uma pausa aqui nesse vídeo para fazer a indicação desse novo livro. Esse meu livro, O Segredo de um Menino que Virou Rei. Esta obra é um comentário bíblico sobre o livro de 1º e 2º Samuel, focalizando a vida e a obra do maior rei de Israel, o rei Davi. Aqui eu trato também sobre o final do reino de Saul, inclusive esta história eu faço questão de contar aqui nesse livro, colocando as minhas posições a respeito do assunto que vocês vão ver mais à frente. Se você desejar adquirir esse livro, está num preço promocional, eu vou estar enviando para você através de um link para você fazer a aquisição. Para você adquirir e ter mais informações a respeito, me chame aqui no privado. 2 observações são cruciais para nós entendermos o capítulo 28 desse texto de 1 Samuel. A primeira observação é que havia ainda uma médium no reino. Isso é estarrecedor, porque o próprio Saul já havia ordenado a destruição desse paganismo na região e na terra de Israel. Segundo, os servos de Saul fizeram questão de levá-lo até Endor, até essa pitonisa, o que significa que eles conheciam, era bem conhecido esta mulher mesmo ali, escondido no reino de Israel, para ela não ser morta, para ela não perecer, mas é notório que eles conheciam, os servos de Saul fizeram questão de levá-lo até
àquele local, o que mostra já a decadência moral e espiritual de Saul e do reino de Israel nesse período aí de reinado, que é o final do reinado do rei Saul diante de todo o povo de Deus. É interessante nós observarmos isso também. Um outro fato muito interessante é que a cidade de Endor ficava no norte de Sunem e Saul estava em Gilboa, então ele teve que atravessar as tropas filisteias, olha só, para chegar até a região de Endor e encontrar com aquela pitonisa. Ou seja, ele cruza os inimigos, ele corre risco de cruzar um acampamento inimigo. Isso já mostra também a sua decadência espiritual. Ele não mediu esforços para cometer um pecado terrível contra Deus, que é consultar uma pitonisa pagã. A expressão consultar no hebraico aqui desse texto denota não a consulta a Deus, mas a tentativa de encontrar a vontade de Deus através de uma médium. Isso é perceptível no versículo 6 e 7. No versículo 6, por exemplo, ele procura a médium. Já a palavra procurar no hebraico é diferente da palavra consultar aí, que denota encontrar a vontade de Deus através de uma médium e não Deus especificamente. Quando Saul chega diante daquela pitonisa, daquela feiticeira ou médium, como você bem quiser, ela teme a presença de Saul ali porque ela sabia que Saul havia proibido adivinhos e médios no seu reino. Então ela faz com que Saul jure, e Saul ele faz questão de jurar pelo nome do Senhor de que nada aconteceria com aquela médium naquele momento. É interessante notar que a decadência de Saul aqui, ele jura pelo próprio nome de Deus, fazendo algo contra Deus. Ele jura pelo próprio nome de Deus para desobedecer o próprio Deus. Então não é apenas uma desobediência, é uma desobediência prometida, uma desobediência jurada. Isso é muito sério. 2 pontos são dignos de destaque aqui. Primeiro, a feiticeira, ela conjura Samuel. Isto é muito interessante, só que a Bíblia não nos dá detalhes sobre como ela fez isso para que Samuel viesse. Já o segundo ponto explica melhor isso. O segundo ponto mostra que Deus faz com que Samuel volte novamente dos mortos à vida, e isso é muito perceptível que foi Deus que fez Samuel voltar da vida pelo fato da pitonisa tomar um susto. Se você observar o texto, você vai ver que quando Samuel aparece, não apenas Saul fica surpreso, mas também a própria pitonisa de Endor, ela fica totalmente surpresa com a presença de Samuel, o que demonstra claramente que aquela ação ali não foi uma ação provocada por ela, nem pelos seus feitiços, muito menos pela magia. O próprio Deus trouxe Samuel de volta à vida e fez com que Samuel falasse com Saul. Isso é muito claro e eu defendo propositalmente essa tese, perfeitamente essa tese, porque a própria escritura, o próprio texto em si mostra de fato que era Samuel que estava ali falando com Saul. Outro ponto é que, se observarmos claramente o texto hebraico do Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, fica muito claro de que ela viu literalmente o profeta Samuel ressurgindo novamente para a vida para falar com Saul. Não está dizendo que foi fantasma, nem espíritos malignos, nada disso, não tem nada disso no texto. O texto mostra claramente que foi Samuel. Um comentarista chamado Bill Arnold, comentando claramente esse texto, olhando o texto original, ele mostra claramente que foi Samuel perfeitamente que voltou novamente à vida para falar com Saul. Tanto é que a pitonisa usa a expressão "vejo um Deus subindo". A palavra Deus é a palavra Elohim, que pode significar tanto o Deus Criador, o nosso Deus, quanto anjos celestes ou seres espirituais, o que mostra claramente que o próprio Deus enviou Samuel ali para falar com Saul. Os discursos de Samuel a respeito de Saul, junto com Saul ali, nesse texto, demonstra claramente o mesmo discurso que ele fala em vida. As palavras que ele falou foram totalmente verdadeiras e totalmente do próprio Samuel, o que demonstra claramente que foi Samuel que voltou dos mortos. Não foi demônio, não foi espíritos malignos, foi o próprio Samuel que volta à vida. Samuel volta novamente, não porque uma pitonisa com poderes mágicos e com magia o trouxe novamente
novamente para a vida, mas porque o próprio Deus enviou Samuel novamente. Para quê? Com que propósito? Para aumentar ainda mais a culpabilidade de Saul. Saul foi rejeitado por Deus, estava em grande pecado, estava em grande erro. Então ele foi buscar esse erro, o próprio Deus permite esse erro, envia novamente Samuel para aumentar cada vez mais a culpabilidade de Saul, para que assim ele seja culpado pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados.